Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí no nosso programa. Vamos conversar hoje com o diretor-geral da Penitenciária Industrial de Joinville, o Richard Harris dos Santos. Antes, porém, deixa eu fazer uma observação sobre essa candidatura ao Senado do senador Luiz Henrique da Silveira. É bom lembrar que o Luiz Henrique quer fazer história. Me refiro ao senador joinvilense Carlos Gomes de Oliveira, que em 1955, se não me engano, ele deu posse ao então presidente Juscelino Kubitschek. Era o senador de Joinville que presidia o Senado. Joinville já tem história. E o senador Carlos Gomes de Oliveira era joinvilense da cepa, nascido em Joinville mesmo, senador Carlos Gomes de Oliveira. E na época, só para registrar, o Nereu Ramos era presidente da República. Era presidente da República na interinidade do cargo, mas era o presidente da República e era presidente do Senado. Nessa condição assumiu a presidência da República e o senador joinvilense Carlos Gomes de Oliveira assumiu o Senado. Luiz Henrique, se for eleito presidente do Senado, será o segundo de Joinville a ser presidente do Senado. Claro que o Luiz Henrique é uma raposa, sabe articular, ele deve ter feito as contas. Nesta semana, que a eleição é no domingo, ele deve ter feito as contas direitinho e viu que dá para chegar, porque a dissidência é grande no Senado em relação ao governo federal. E o Luiz Henrique deve ter contado os votos, inclusive votos do PT, da ala do PT descontente, tipo Marta Suplicy. Vamos ver, tomara que o Luiz Henrique se candidate efetivamente e seja o vencedor desta parada. Será o segundo de Joinville a ser presidente do Senado. Fico aí os nossos votos. Muito bem, converso agora com o Richard dos Santos. Boa noite, Richard, prazer em tê-lo no programa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Toninho. Sempre tranquilo, né? E agradecido pela oportunidade de nos trazer aqui, esclarecer a nossa comunidade joinvilense acerca dos trabalhos que são desenvolvidos na Penitenciária Industrial aqui em Joinville. Estou vendo aqui esse seu relatório, os números, né? Vamos começar com a Prefeitura de Joinville. A Penitenciária Industrial, através dos seus detentos, né? Você chama apenados, né? Apenados é um termo mais consentâneo, politicamente, né? Correto. Politicamente correto. E que tipo de prestação de serviço os apenados da Penitenciária Industrial prestam à Prefeitura? Bom, nós viemos há um bom tempo desenvolvendo essas atividades para a comunidade joinvilense, né? A gente sabe que carece de uma observação contínua, né, desses apenados. Sabemos que é sempre dificultoso, né, quando se fala um apenado deveria estar preso, mas a gente precisa criar oportunidades de trabalho a esses indivíduos, né, e definitivamente colocá-los à disposição do mercado de trabalho e da nossa comunidade. Os trabalhos desenvolvidos para a Prefeitura Municipal são através das subprefeituras, são 8 subprefeituras que utilizam, cada uma delas, cerca de 8 apenados, entre limpeza e manutenção das vias, roçada no entorno das calçadas, né, ajardinamento, até mesmo calçamento em algumas ruas, eles já estão desenvolvendo esse tipo de atividade em prol da sua execução de pena, da nossa comunidade, enfim, vem produzindo algo e buscando a qualificação, né, Tony? Os canteiros das subprefeituras, né, daqui, né? Os canteiros das subprefeituras. Os canteiros de trabalho da subprefeitura. Vai encontrar desde a área, as subprefeituras, né, criadas nesse novo modelo, né, na reforma política municipal aí, esses apenados foram contemplados, cerca de 8 apenados por subprefeitura, totalizando 64 apenados, né? Tem um turnover ali significativo, porque são apenados do regime semiaberto, né? Bom que explicar isso para a comunidade. Esses indivíduos são indivíduos sempre que já cumprem pena no regime semiaberto. Né? O juiz faz uma pré-seleção e libera determinados apenados para fazer esse tipo de serviço. Nós temos uma comissão técnica de classificação na unidade que faz a avaliação de cada um desses indivíduos, né? A decisão da progressão do regime para o semiaberto é uma decisão exclusiva do juiz, né? Ele quem vai dar essa condição
para esse apenado poder estar nesse regime menos gravoso. Agora me diz uma coisa, que tipo de outras atividades a penitenciária tem? Tem a atividade propriamente dentro da penitenciária, né? Bom, nós temos 22 empresas conveniadas na penitenciária, em participação com empresas da nossa comunidade, né, que perceberam os espaços ociosos dentro da unidade, né, nós apresentamos esses espaços, eles passaram a desenvolver essas atividades em canteiros de trabalho, chamamos assim, com determinados segmentos das suas linhas de produção na sede das empresas, né. Levaram esse material para dentro da penitenciária, eles são confeccionados e atingem aí uma parte significativa dos nossos apenados no interior da unidade, 268 internos a 300 internos, né, desenvolve atividade de trabalho no interior da unidade. Agora, você tem uma integração, obviamente, com a associação comercial, ou com a AJORPEM, né, no sentido de abrir o espaço da penitenciária para o sistema empresarial de Joinville, né? Bom, nós, tipo de uma integração, uma conversa? Nós tínhamos um problema, né? Quando nós chegamos há 8 anos atrás, né? Quando assumimos a administração da penitenciária, haviam 4 empresas e um trabalho meio que apenas com cunho social, né? Atingindo uma parte muito pequena dos apenados. Eram 16 no total trabalhando e estudando. Nós fomos a campo, realmente, aí vem as entidades de classe, né, a CIG, o CDL, a JORPM, né, a COMAC, foram sensíveis à causa e isso foi divulgado no interior dessas associações para que nós pudéssemos fazer apresentações do modelo inovador, né, aplicado pelo senador Luiz Henrique da Silveira, quando governador, né, a penitenciária foi criada nessa época, né, foi construída no período dele. E hoje a gente tem um modelo diferente, né? O Luiz Henrique é um dos entusiastas da penitenciária industrial de Joinville, que tem renome nacional, já saiu publicação em várias revistas de circulação nacional, inclusive na Veja, né? E o senador, onde vai, sempre fala bem e demonstra como modelo de recuperação do preso, né, do apenado, né, do reeducando, se pode ser chamado assim, da penitenciária industrial de Joinville. Eu penso que essa condição visionária, né, do senador foi importante para o Estado, porque a consequência disso foi o aumento deste modelo de sistema, né, uma secretaria exclusiva, né, com a deputada Adeluca reconduzida a atividade na administração desse sistema inovador, e um resultado bastante significativo a nível nacional, né? São várias empresas trabalhando hoje dentro do sistema prisional, são vários apenados estudando dentro do sistema prisional. É outro detalhe, né? Tem gente que até formou-se em nível superior, né? Escreveu livro, né? Assim, eu acredito que o local para o cumprimento de pena ele tem que ser um local de segregação pela execução propriamente da pena, né? Mas dentro desse processo de execução de pena nós temos uma progressão de regime. Se nós aplicarmos a esse indivíduo meios, né, de que ele possa efetivamente abandonar a carreira criminosa dele, ou até a primeira vez que entrou no crime e ter ali uma opção, o Marcelo Diogo Vaz é um interno que esteve comigo, entrou com 18 anos, 19 anos de vida, né, cumprindo uma pena eu acho que de 20 anos mais ou menos. Esse indivíduo trabalhou durante esse período que esteve segregado, terminou o 1º grau, terminou o 2º grau, fez os cursos de educação na unidade prisional, de qualificação profissional, e saiu de lá frequentando o 3º ano de engenharia de produção, né, lá na Univille. E aliado a isso, escreveu 4 livros, e um livro deles é um livro de autorreflexão, Onde Foi Que Eu Errei, um livro cativante, sabe? Eu acredito na oportunidade para as pessoas. Eu sou partícipe desse modelo e acredito no trabalho que o Estado vem desenvolvendo em prol, né, dessa fração da nossa comunidade que se encontra segregada. Quer dizer, um avanço no sistema prisional, né, bem diferente da história do Conde de Monte Cristo, os miseráveis do Victor Hugo, né, demonstrando de que eram outros tempos e hoje os tempos apontam para um sistema igual ao da penitenciária, né, que é fazer com que a pena ela seja pedagógica, né? A pena seja pedagógica
e não como ainda tem, lamentavelmente, presídios, até no Brasil afora, onde os presídios viram uma escola do crime, né? Uma escola do crime onde apenados até com penas mais leves saem de lá criminosos formados, né? E lamentavelmente ainda tem no nosso país esse sistema prisional, né? Eu acho que é importante, né, que o sistema prisional ele possa servir de um local, claro, que para segregação, mas também de uma fonte inesgotável de informações para a elucidação de alguns tipos de crime e até mesmo da nossa legislação, né? Obviamente, alguns apenados que cumprem pena por crimes hediondos, são pessoas que carecem de uma legislação específica, né? São psicopatas, sociopatas, nós não podemos tratar, é claro que a lei diz que todos têm que ser tratados igual, né? Mas é importante que haja uma legislação específica. Desigual para casa desigual. Exatamente, né? eu acredito que o caminho futuro seja esse, né? Porque daí tu tem um trabalho diferenciado para, eu acredito que 80% das pessoas que estão lá dentro são de uma recuperação fácil, porque tu vai formar, qualificar e vai reconduzir a um mundo que precisa dele e que ele quer ser partícipe pelo trabalho, né? Tem a chamada penitenciária de segurança máxima, né? Para criminosos de alta periculosidade, né? Eu acho que a legislação tem que trabalhar para alguns tipos de crime, sim. A gente não tem dúvida disso hoje pela experiência adquirida, né? Afinal de contas, são 26 anos dentro de uma corporação sólida, né? Dentro da Polícia Militar, e 8 anos dentro do sistema prisional. Então, a gente, né, adquiriu por conta desse período, né, uma formação, uma qualificação que agradeço, né, primeiramente a Deus a oportunidade de estar lá, né, e de estar desenvolvendo isso para a nossa comunidade, bem como para o povo catarinense, né. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao pessoal da KN Placas. Recebi um atendimento muito especial lá, né? Eles atendem assim todos os clientes, né? E me atenderam também. KN Placas, na pessoa do Sr. Nelson Klambeck, seu filho Edson, o neto Gustavo, trabalham lá também o Rafael, o Luiz, o Josias, o Vilmar e o Gerson, beleza? Um abraço aí a todos os integrantes da KN Placas, uma referência no setor de placas que eu recomendo, fica ali na frente da antiga Conurb, o Detrans. Muito bem, agora, quanto de a renda econômica anual da penitenciária industrial, tanto para os apenados como para o próprio sistema? Veja, de cada penado, 75% ele percebe em vantagem financeira, ele transmite para a família, e 25% permanecem na unidade prisional, em uma conta, né, específica, administrada pelo gestor do fundo rotativo e orientada dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, que nos norteia de que forma e onde podemos gastar esses recursos, né? Mas temos 400 apenados, mais ou menos, trabalhando, todos eles recebendo um salário mínimo, que é o que preconiza a lei de execuções, né? Então, esse trabalho, não só do ponto de vista financeiro, né, econômico, para a unidade prisional, Toninho, mas o principal disso são que a cada 3 dias trabalhado, esse indivíduo tem um dia remido da pena. Então, um conceito de vantagem econômica passa naturalmente por toda a nossa sociedade. Quem adquire a mão de obra do apenado ganha. Ou seja, isso, preso. Se ele trabalhar 1 ano, ele dá para remir mais de 3 meses. Dá para remir mais de 3 meses. Mais então, assim, economicamente, isso é vantajoso para todos. Vantajoso para todos. Ele ganha e reduz a pena, né? E às vezes ajuda a manter a família que está aqui fora, né? Bom, eu posso te dizer isso sem medo de errar, que a gente percebe nos dias de pagamento, né, que nós temos um período até o 25º dia útil do mês, entre o 15º dia e o 25º dia útil do mês são as datas de recebimento das empresas até o dia 10, dia 12, faz as folhas de pagamento e começa a fazer o pagamento desse apenado. Nós percebemos na entrada da penitenciária a alegria, né, a satisfação da família, e a gente escuta as conversas do pai, da mãe com o filho. Vim aqui hoje, nós vamos buscar, o papai trabalhou. Isso é intrínseco, né, Toninho? Mas é a realidade que eu acredito de diferencial do indivíduo que está cumprindo pena, se sente útil à sua família, se sente útil a uma comunidade. Ele continua
sendo o gestor da família mesmo dentro do presídio. Né? E historicamente isso não era assim, né? Quando o indivíduo ia preso, ele passava a ser um custo a mais para a família, porque tinha que levar roupa para execução, tinha que levar comida, remédio, enfim, era um problema para a família. Só me diz uma coisa, tem desdobramento trabalhista como 13º? Não tem. Não, porque o que orienta o trabalho do apenado é a lei de execuções penais, né? Eu ia perguntar de férias, mas férias obviamente ele não tem, né? Ele já está de férias. Não, na verdade eles nem querem parar de trabalhar, eles querem parar de trabalhar o tempo inteiro, né? Quanto mais trabalhar, óbvio, mais remissão vem. Mas assim, o importante disso, né, que as pessoas percebam, a gente está lá todo dia e vê que num primeiro momento é simplesmente a cada 3 dias trabalhado eu tenho um dia remido da pena. Isso que me leva ao trabalho. Depois que ele começa a perceber que ele tem uma vantagem financeira, que ele tem uma reposição econômica disso e pode repassar isso para a família, ele começa a perceber isso. Vamos um rápido intervalo e já voltamos, continuamos com essa conversa boa, interessante aqui com o diretor do presídio da Penitenciária Industrial de Joinville, Richard dos Santos. Quero falar dessa água maravilhosa, a água da Skin, essa água com premiação em Paris, uma das melhores águas minerais do mundo, que está aqui em Joinville à sua disposição, na distribuidora de bebidas Joinville, meu amigo Eloy, beleza? Um abraço lá para o Eloy e toda a sua equipe da distribuidora de águas de bebidas Joinville, onde tem também a água mineral com gás e sem gás da Skin. Comigo também a GEMED, o melhor plano, o mais perfeito plano de saúde, o mais completo plano de saúde, a GEMED, comandado por seu Pedro de Assis, meu amigo Mário Silva, um abraço aí, toda a equipe lá da AGMED. Autopista Litoral Sul, cuidando do transeunte, do usuário da BR-376 e a BR-101 no trecho Curitiba, Palhoça, Curitiba, uma estrutura fantástica de ambulâncias, carros guinchos, hospedágios onde você pode parar, tomar uma aguinha fresca, um cafezinho, tá? Se você tem bebê, trocar o bebê, enfim, dar uma folga e continuar, tá bom? Um abraço aí ao senhor Paulo Castro, superintendente da Autopista Litoral Sul, dando um toque aí para o senhor Ari Rabaioli, presidente da Cetracajo, e da Civile, dona Classi, boa noite, tudo bem, tudo tranquilo? Um abraço do Toninho Neves, também a nossa Selbete, um abraço lá para o Luiz Selba e o Nauro Selba da Selbete, gestão de documentos com a Selbete, um abraço do Dr. Xuxo, Dr. Kiko, nossos amigos aí da Fundação ProRim de Santa Catarina, um abraço legal aí, valeu? Meu amigo Tintão, José Roberto Pereira, o homem da Tintão, meu amigo Márcio Fogelzanger, da empreiteira Fogelzanger, um abraço aí, fábrica de tubos de concreto e paver para calçadas e pátios, valeu? Beleza? Então, tá bom. A inadimplência, a reincidência dos presos é uma das menores do país, né? Nós mencionamos todo mês, né, a atividade, a reincidência da unidade prisional, e nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, nós fizemos novamente a apresentação, vamos estar encaminhando isso à nossa comunidade, mas nossos índices, eles continuam dentro do que nós sempre buscamos, né, a reintegração. Nós temos 20% de reincidência hoje, contra 80% do país, e poderia dizer assim, para ti, Toninho, experiência minha de polícia, né, enquanto estava na rua, eu sempre compus o grupo de resposta tática, desde o tempo do choque lá, as prisões, né, os encaminhamentos à autoridade policial, prender o indivíduo e conduzir a delegacia de polícia, eu me lembro apenas de um indivíduo, né, que era iniciante nas práticas diretivas. Os demais, e olha que nós fizemos conduções aí às autoridades policiais, os demais todos eram reincidentes, reincidentes ou tinham uma ficha quilométrica já de atividade criminosa. Então eu acredito que o trabalho que vem sendo desenvolvido na penitenciária em prol da reintegração do indivíduo tem surtido um efeito bastante positivo, né?
Só para homem ali, né? Só para homem, né? Pra A homem. penitenciária de execução de pena masculina. Nós recebemos no ano passado, né, um comparativo na revista Veja, onde apontava que os índices de reincidência da penitenciária eram similares a uma penitenciária na Noruega, né? Onde o índice de reincidência era 20%, e o nosso naquela época, referente ao ano, era 23%. Olha só, a Noruega, né, que é um dos países mais evoluídos e avançados do mundo, né? Agora, em relação ainda à situação do preso lá dentro, qual é a rotina do preso dentro do presídio? Eu acredito que essa rotina de tempo dele dedicado a várias atividades que são desenvolvidas na unidade também sejam contribuem bastante para essa diminuição da reincidência, né? Ele acorda 5 horas da manhã, vai para os trabalhos, voltou do trabalho, ele volta para a cela, da cela ele tem um horário de pátio, do pátio ele vai para as atividades de educação, depois tem as atividades de qualificação, são 4 cursos de qualificação profissional em parceria com o Senai, dentro da unidade prisional, costura industrial. Tem treinamento dentro? Então tem treinamento, à noite tem... Aprende uma profissão lá dentro. Aprende uma profissão, né? Aprende uma qualificação profissional. E à noite, de segunda a segunda-feira, são cultos, né? São atividades religiosas dentro da unidade prisional, tudo em similitude ao que a sociedade tem aqui fora, privado apenas da liberdade, né? Eu acho que esse é o conceito diferencial, né, que tem que buscar o gestor do sistema prisional, é trazer, né, em similitude o que a sociedade tem aqui fora, lembrando que ele apenas está perdendo, né, ou perdeu apenas a liberdade, a dignidade, a execução, a humanidade para a execução dessa pena. Isso tudo tem que continuar acontecendo, né, e trazendo esse diferencial que é a redução da reincidência, né, que tanto prejudica não só Joinville, não só o estado de Santa Catarina, mas o país inteiro, né? Esses índices de reincidência são bastante preocupantes do ponto de vista de execução de pena, né? Mas me diz uma coisa, como especialista em segurança que você a tua origem é a polícia militar, né? Você é sargento de carreira, né? Essa situação que vive Joinville hoje, da redução do número de delegacias de polícia na questão da polícia civil e também a tentativa de transformar o pessoal da operação tática num batalhão da polícia militar aqui em Joinville. Como é que se vê essas novidades na segurança pública? Bom, Tony, eu acho que cada gestor tem um objetivo, né? Eu acredito que diante de alguma necessidade apontada, né, para cada um deles, houve essas manifestações. Eu vejo que a otimização de recursos, né, dado a gravidade da ausência de efetivo, uma hora é ausência efetiva, eu acredito que nós temos que hoje passar pelo viés da otimização de recursos, né? Você esteve nos Estados Unidos agora, eu estive lá em novembro do ano passado, visitei uma entidade de polícia lá, conversei com um policial e eles têm uma visão bastante significativa com relação aos grupos de operações especiais, né, os grupos a SWAT para eles lá, né? O policial que compõe aquele grupo, e eu conversei bastante com ele desenvolve uma atividade operacional para a comunidade na prevenção, né? Aliás, eles são muito bons em prevenção, né? Tu tem uma polícia bastante presente, né, nessa questão da prevenção. Talvez isso passe, né? Eu vejo que necessariamente tem que acontecer isso, né? E ele tinha dentro do carro que ele dispunha, é claro que com outros recursos, né, todo um arsenal que fazia com que ele pudesse compor um grupo de operações. É né? o carro do Batman. É o carro do Batman. É o carro do Batman. Nós vimos em Los Angeles uma oportunidade, um carro desse, até pedimos para o policial nos mostrar. Ele mostrou ali um computador que tinha toda... Por exemplo, se ele visse uma placa de um carro e um suspeito dentro, ele acionava ali e via o dono do carro, se as características dele batiam com quem estava dirigindo, etc. e tal. É uma tecnologia muito avançada também no combate ao crime, né? Então, o que eu percebi? Que essa otimização de recursos, né, talvez, eu não sei, eu não faço gestão
dentro da Polícia Militar, né? A minha função lá não seria essa, mas a gente percebe que a utilização de recursos, como aquele policial desenvolvia uma atividade, né, de prevenção, estava lá pronto para, em condições de atender a comunidade, numa eventual atividade de polícia repressiva, de uma polícia tática, de um evento onde houvesse a necessidade de desenvolver aquela atividade, ele parava aquela atividade e passava, deslocava e ia lá compor aquele grupo. Claro que com realidades diferentes, a gente entende que temos bastante a evoluir, né? Mas a gente sempre vê com bons olhos o acréscimo de atividade de polícia, né? Quando tu fala em diminuir atividades, diminuir batalhões, diminuir delegacias, isso preocupa, claro, a comunidade, porque houve uma participação muito grande das entidades de classe, da própria comunidade. Eu me lembro que a Silvia, na época, era a presidente do Aconseg, né, que era as associações, ela estava sempre envolvida nisso, pedindo as delegacias, e essas delegacias foram construídas, né, com muito sacrifício, com muito empenho político e do povo de Joinville, e aí de repente por uma decisão que eu não estou aqui para concordar nem discordar, né? Mas pelo óbvio também que se tu tem 10 ou 20 policiais em uma delegacia e tu tem a necessidade de aumentar, se faz justiça também em pelo menos provisoriamente parar aquela atividade e fazer com que haja um turno de atividade maior à disposição da comunidade, nem que seja em outro centro, né? Enquanto o Estado passa a novas contratações, né? a mais policiais. A gente desconhece hoje qual a política do novo secretário, mas eu penso que é interessante, né? A gente participa de um grupo na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é o Comitê de Segurança, né? Trazer essas pessoas que hoje são as cabeças, né? que definem essas ações, para explicar para a comunidade. Eu acho que é importante. Assim, toma decisão sem conversar com a comunidade, né? A gente não está criticando ou achando que somos o dono da verdade, deveria ser assim o assado. Mas a pessoa que passa a exercer a função da gestão, né? Acho que faz bem agora a política local trazê-los, né, dentro da nossa cidade para fazer essas explicações à comunidade, né? Acho que a comunidade está aqui, são contribuintes, né, esperam do Estado um resultado. Eu acho que ele está fazendo isso e nós aguardamos agora algumas explicações, né, para a comunidade, porque os entes políticos estão aí, vão ter que explicar isso para a comunidade, né? Muito obrigado, Richard, pela entrevista, muito sucesso para você nesse belo trabalho que você realiza já há algum tempo aí no comando da Penitenciária Industrial de Joinville. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Toninho, né? Obrigado à comunidade joinvilense por ter a paciência de nos ouvir, né? E convido a comunidade para que segurança sempre é um assunto interessante, né? Tenha conhecimento da nossa unidade, né? Ok. Esse programa repete-se em outros horários da nossa programação, inclusive no domingo à tarde, ali pelas 5 horas da tarde. Até lá então e uma boa noite.